fevereiro de 2006. Fazia 20 dias que eu tinha mudado para a cidade onde eu morava. E eu cheguei um dia da escola, estava com uma dor muito forte no quadril, na perna direita, para dizer a verdade. Então, quando chegou a noite eu já não conseguia me movimentar. A minha mãe tinha que me mexer na cama, tinha que levantar a minha perna. Eu não conseguia nem me alimentar, porque eu não conseguia ficar nem 5 minutos parada de um jeito só. Eu chorava de dor, eu gritava. Como a gente era novato na cidade, os vizinhos pensavam que os meus pais me espancavam. Várias vezes eles chegaram lá para perguntar e saber o que estava acontecendo, que uma menina gritava e chorava muito. E aí no outro dia eu não consegui ir para a aula, minha mãe me levou lá no hospital do interior. E o médico, infelizmente, ele acabou falando que aquilo era dor normal de crescimento ósseo, como se crescer doesse, né? Enfim, continuei com várias dores, nenhum remédio que eles passavam nem na veia, não conseguia cortar isso. Então isso já era quinta-feira. Quando foi na sexta, minha mãe me levou novamente no médico, ele passou o mesmo remédio na veia, mas continuou não adiantando. Então minha mãe decidiu que ia me levar no sábado no médico da cidade onde eu nasci, para ver se ele estava de plantão, para ver se ele cuidava de mim. Quando a gente chegou lá, infelizmente ele não estava de plantão, era outro médico que estava. Eles me deram um remedinho na veia que a dor cessou por 5 minutos. E então a gente foi para casa dos meus avós que moravam na fazenda. Mas lá ninguém conseguiu dormir à noite porque eu gritava, chorava de dor. E eu nunca fui uma criança mole. Eu sempre subia em árvore, eu ajudava meus pais na plantação. Eu corria, pulava, vivia arrancando os tampão do dedo. Então eu nunca fui uma criança mole, então realmente era uma dor insuportável, que eu nunca imaginava alguém pudesse sentir tanta dor na vida. Enfim, no domingo de manhã, bem cedinho, minha mãe me levou no hospital de novo, da cidade onde eu nasci. Então eles me internaram e começaram a fazer raio-x. E aí quando foi à tarde, depois do almoço, a minha mãe já estava cansada de me carregar para um lado e para o outro, e eu vi uma coisa acontecer que foi: o meu avô materno, que nunca foi muito carinhoso, ele sempre foi cuidadoso e tal, cuidava da gente, era atencioso, mas carinhoso. Essas coisas de sentar no colo que muitos avós têm, eu nunca tive com ele. Ele sempre foi secão na dele. Eu vi o meu avô me pegar no colo e me levar para a sala de exames, porque minha mãe já não aguentava mais me carregar. E aí eles fizeram um raio-x. Quando me entregaram o resultado do exame para minha mãe, falaram que eu estava com a suspeita de estar com tumor no quadril, porque eles viam uma mancha escura no quadril e não sabiam identificar o que era. Então a minha mãe, no mesmo momento, ligou para o meu pai, falou para ele conseguir uma parte de um dinheiro para me trazer em Goiânia, que é a capital de Goiás. A gente morava no interior. Mas infelizmente o meu pai não quis ajudar. Ele falou que não era possível arrumar aquele dinheiro naquele momento. E aí aconteceu que o médico conseguiu convencer a minha mãe de vir na ambulância segunda de madrugada. Só que a promessa era de deixar a gente num hospital particular, para minha mãe tentar conseguir alguma ajuda com algum parente nosso que mora aqui, de alguma forma. Pelo menos para fazer uns exames certos, para saber realmente o resultado do que eu tinha. Acabaram que me deixaram num hospital aqui de Goiânia que chama Hugo, que é o hospital de urgências daqui. Então era época de frio aqui em Goiânia, muita chuva, muito vento. E a gente veio só com a roupa do corpo e uma roupa de dormir, os documentos. Eles deixaram a minha mãe tinha vindo em Goiânia umas 2 vezes na vida, ela sempre morou no interior, não tinha frequência de vir em Goiânia. E aí deixou nós duas sozinhas, sem saber o que fazer. E eu não conseguia andar, ela me carregando, me colocou na cadeira de rodas. Consegui uma maca para mim, uma maca sem colchão, sem lençol, sem nada, sem coberta, e estava muito frio. E aí a minha mãe ficou andando para um lado e para o outro comigo para conseguir uma vaga para me internar e fazer exames. Então, aí minha mãe conseguiu uma vaga na enfermaria do Hugo para mim. Foi quando chegaram com o resultado dos exames e o médico que estava de plantão, ele falou: mãe, pode esquecer o resultado de tumor no quadril da sua filha. A sua filha tem uma infecção generalizada no quadril que chama artrite piogênico. Aí ele perguntou sobre a minha vida, se eu tinha muita infecção de garganta, de ouvido, de urina, essas coisas. E aí minha mãe falou sobre a minha infecção de garganta, que era o que basicamente eu sempre tinha. Às vezes eu tinha 2, 3 vezes no mês infecção de garganta, e era muito forte. Então ele explicou
que é uma infecção que vai crescendo naquele local. E às vezes você não toma remédio direito, no interior eles passavam remédio 4 dias, não cortava a infecção, só cortava a dor. E a gente não sabia, não entendia sobre isso. Pro nosso modo de entender, estava cortando a infecção. Então cada vez que ela vem mais forte. E o que aconteceu? Não tinha mais espaço para ela acumular na garganta, ela desceu pro quadril. E o médico mesmo falou que uma forma pra gente entender é que ela desce mais rápida que um raio. Ela é muito, muito rápida. Então, a primeira parte que ela vê no seu corpo, assim, ela acumula. Existem 3 piores lugares, que é o cérebro, que você morre no mesmo instante, o coração, que quando você sobrevive, você tem que colocar a válvula, e o quadril e o joelho, que sustentam o peso do corpo. O meu foi pro quadril direito, ela alojou. E essa infecção, ela é tão forte que ela pode, no máximo, ficar 2 dias até você drenar ela. A minha ficou 8 dias no quadril. Ela desceu numa quarta-feira e aí, até que descobriram para poder drenar, já era quarta-feira. Eu cheguei no hospital, no Hugo, em Goiânia, era segunda-feira. Eles me levaram várias vezes para fazer punções, enfiavam uma agulha maior que um dedo no meu quadril, mas nunca adiantava, sempre acumulava mais líquido. Então, numa quarta-feira, me levaram para fazer mais uma punção e fazer exames. Entregaram para minha mãe, uma criança de 10 anos operada, com um dreno no quadril. E aí minha mãe olhou assim e falou, mas o que aconteceu com a minha filha? Por que ela tá operada? Ela só tem 10 anos. Vocês não pediram permissão, não me avisaram, não conversaram comigo. A enfermeira só disse que o médico ia na enfermaria conversar com a minha mãe. Esse médico nunca apareceu. Então, a minha mãe começou a perceber que eu tava com o peito esquerdo muito inchado e tendo dificuldade para respirar. A minha mãe ligou para minha prima para perguntar o que fazia, porque minha mãe não conhecia aqui direito, o hospital estava muito cheio. Aí a minha prima pediu para uma tia dela, que trabalhava no hospital, era enfermeira, para ela passar lá e me olhar. E ela chegou bem cedinho e pediu um exame lá e falou, mãe, você tem que fazer esse exame até meio-dia, que meio-dia eu vou embora e eu preciso ver o resultado, se eu não ver ninguém mais vai ver aqui. Quando a enfermeira pegou o resultado, ela olhou assim e falou, mãe, a sua filha está com uma infecção generalizada no pulmão, que se não drenar o pulmão dela, ela corre risco de morrer, amanhecer morta ou perder o pulmão. Então foi quando a minha mãe ligou para minha prima de novo, sem saber o que fazer. Minha prima entrou em contato com outra tia dela, que trabalhava para um deputado na época, e eles conseguiram uma vaga na UTI para mim, do HGG, Hospital Geral de Goiânia. Então eu fui para lá no mesmo dia à noite. Quando eu cheguei lá, era uma coisa incrível, assim, eles já estavam me esperando porque realmente era algo muito urgente, que se não drenasse logo, não conseguisse conter aquela infecção que deu no pulmão, eu ia morrer. Então eu cheguei lá, eles colocaram um tubo mais grosso que um dedo, da grossura de 2 dedos, atravessado do lado direito para o lado esquerdo em mim. E aí eu fiquei com a perna operada, com o pulmão operado e aí meu coração muito inchado, ficava com aqueles negócios de respiração e tudo mais. Eu não podia me movimentar, não podia nem virar na cama, eu ficava numa posição só por conta do dreno no quadril, também o do pulmão, que não podia mexer, sabe? Eles só podiam limpar ele e tal e tirar lá o líquido que caía dentro do vidrinho. Enfim, eu fiquei 13 dias na UTI até conseguirem conter a infecção no pulmão e a do quadril. Depois eu fui para a enfermaria. Durante esse tempo eu sofri muito na UTI. Eu via crianças chegando vivas e saindo mortas e eu ficava com muito medo. Eu lembro que quando a minha mãe descobriu da infecção no pulmão, Deus entrou dentro de mim assim, de verdade, e falou assim, mãe, não me deixa morrer. Eu falo que é Deus porque eu tenho uma fé muito grande e eu não me sinto que eu tenha falado aquilo. Eu lembro de mim falando, mas não é uma coisa que eu consiga explicar. É só quem tem fé, quem acredita em Deus que consegue entender o que eu tô tentando dizer. E aí quando eu tava na UTI, quando eu fui pra UTI também, que o médico falou assim, mãe, se a sua filha sobreviver dessa infecção no pulmão, ela nunca mais vai andar. E novamente, eu falei uma coisa que não fui eu que falei. Eu falei assim, mãe, eu prefiro morrer do que ir pra cadeira de rodas.
Porque naquele momento eu senti que se eu fosse para cadeira de rodas, eu não ia realmente andar, eu não ia nunca mais andar, eu iria, não sei, talvez acomodar com aquilo, realmente seria uma coisa que me entregaria. Mas enfim, a infecção cessou às 2, eu fui para enfermaria, comecei a fazer fisioterapia, sentia dores insuportáveis. Por conta da infecção, ela roeu todo o osso que encaixa no quadril, eu não tenho mais aquilo. O meu osso fica osso no osso. Mas não é apenas a cartilagem que eu não tenho o osso que encaixa no quadril. Então a minha perna ficou menor, 5 centímetros. Aí, como eu morava no interior, eu tinha que vir às vezes 2 vezes no mês para fazer acompanhamento médico aqui no HGG. E também eu tinha que fazer uma cirurgia para fazer alongamento. Por conta da perna que ficou menor, eu tinha que fazer um alongamento embaixo na perna para poder conter um pouco. Tava tendo muita dor na coluna, eu tive desvio na coluna, eu tenho ainda desvio na coluna. Então eu fiz esse alongamento embaixo na perna direita, mas ainda eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros e meio, alguma coisa assim. Porque eu tenho que fazer essa cirurgia, que é o meu foco, que eu estou fazendo vídeo, o foco é nessa cirurgia. Eu tenho que fazer uma colocação de prótese no quadril direito. Até que o meu vídeo é direcionado a isso, a fazer a minha cirurgia com colocação de prótese no quadril. O nome da cirurgia se chama artroplastia total do quadril direito, que é uma colocação de prótese, é um pedaço de um osso de cerâmica onde eu não tenho. Eu vou voltar a ter aquele pedaço de osso, a minha perna vai voltar ao tamanho normal, vai compensar os 1,5 centímetro, 2 centímetros que estão faltando, que precisava de deixar por conta da colocação de prótese. O médico, pelo SUS, ele fala que quanto mais eu prolongasse seria melhor, porque a cirurgia pelo SUS, eles só bancam a primeira colocada, eles só bancam a primeira prótese. Quando eu precisar de fazer manutenção, o governo não paga. E fora que a prótese brasileira, ela não dura nem 10 anos, no máximo 10 anos que ela dura. E como eu sou ainda relativamente nova para a questão disso, eu tenho 22 anos, ela vai durar até os meus 30, por exemplo. Então eu vou precisar de fazer uma manutenção. E a cada vez que faz manutenção, o osso ele perde um pedaço dentro dele, ele fica mais fraco. Então você pode no máximo fazer uma manutenção, 2 na vida. Então a cada 10 anos, se eu fizesse com a prótese brasileira, chegaria um momento que eu realmente teria que ir para a cadeira de rodas, porque não teria mais osso para poder colocar a prótese. Então o que eu estou pedindo é uma prótese importada, porque ela dura em torno de 30 anos. Então se eu conseguir colocar, por exemplo, ano que vem eu já vou estar com 23 anos, ela vai durar até uma certa idade, vai dar um tempo que eu vou conseguir ter o dinheiro para poder fazer novamente a manutenção. E eu não vou precisar de fazer tão cedo, não vou precisar de fazer a manutenção tão cedo e meu osso não vai desgastar tanto. Eu vou voltar a ter uma vida normal, eu vou poder trabalhar de uma forma que ultimamente eu não estou conseguindo me dedicar totalmente ao meu trabalho, porque eu tenho sentido muitas dores intensas. Eu sempre senti dor, eu sinto dor parada, eu sinto dor andando, eu sinto dor deitada. A partir do momento que eu acordo até o que eu vou dormir, eu sinto dor. Mas é uma dor que eu acostumei com ela, que eu, assim, pra mim é uma dor já suportável do dia a dia. Mas acaba que quando eu fico muito em pé, eu ando muito, tenho que dedicar ao meu trabalho, por exemplo, eu tenho alguma coisa para fazer na rua que eu preciso de andar, eu sinto muita dor. Então é onde está me prejudicando. Cada vez as dores estão sendo mais intensas e com prazo entre elas mais curto. Então foi onde eu vi a necessidade e a gente teve essa ideia de fazer o vídeo. Então hoje em dia eu faço academia, porque eu não posso ficar sem algum tipo de movimento, senão a minha perna, além dela atrofiar, ela perde força. Hoje em dia eu tenho uma perna relativamente forte, porque ninguém imaginava nem que eu fosse andar, quanto mais eu conseguir fazer exercícios e tudo mais. Mas a minha necessidade seria de fazer hidroginástica e algum exercício que conseguisse mais força muscular na perna. Mas infelizmente eu não consigo fazer hidroginástica por questões financeiras e tal. Então eu faço academia para manter isso, para mim não perder e para mim ter uma vida um pouco mais saudável também. Então, depois da cirurgia eu vou ter que ter um momento que eu vou ficar em repouso e eu vou precisar de fazer fisioterapia, voltar a fazer fisioterapia
eu vou precisar de voltar a andar novamente. Eu já passei 3 vezes por esse processo na minha vida. Quando eu nasci, né, comecei a andar de verdade com 10 anos, depois que eu tive o problema na perna. E depois, quando eu coloquei os pinos para fazer o alongamento ósseo, eu fiquei 1 ano sem andar, e aí meu pé atrofiou, ele ficou muito duro e eu tive que fazer fisioterapia, fazer exercício e tudo mais, e aí eu voltei a andar novamente. Então eu aprendi a andar 3 vezes na vida, e essa vai ser a 4ª vez que eu vou ter que reaprender a andar. E vocês podem me ajudar a realizar um dos meus maiores sonhos, desde os meus 10 anos, que é voltar a correr. Eu quero muito voltar a sentir o vento batendo no rosto, assim, sabe, quando você está correndo? Então, esse é um dos meus maiores sonhos agora, é voltar a correr e conseguir lutar pelos meus sonhos, estudar e ter uma vida melhor, dar uma vida melhor à minha mãe. Então essa é a ideia do vídeo, de pedir ajuda a vocês, aos meus amigos, aos amigos dos meus amigos, a quem me conhecer ou a quem não me conhecer, e se sensibilizar com um pouco da minha história. Esse é o que eu peço, é um pouquinho da sua ajuda, um pouquinho do seu, que eu sei que provavelmente vai vir em dobro, em triplo para você. E todas as informações de como você pode doar, informações sobre a conta e sobre o site que eu consegui fazer a minha vaquinha, a gente vai colocar talvez um textinho no vídeo ou um link que você clica direto e você consegue doar. Que você vai conseguir fazer por boleto bancário ou pelo cartão de crédito. Vai estar tudo descrito e eu vou agradecer de todo o coração quem me ajudar.